Nesse vídeo, nós vamos resolver o exercício número 4 da lista relacionada ao módulo 3. Nesse exercício, nós temos uma barra de massa M pivotada no ponto O, ligada a 2 molas e a um amortecedor, e sujeita à ação de um momento externo dado por m0 seno de ωt. O objetivo desse exercício é determinar o valor de m0, ou seja, da amplitude do momento que é aplicado à barra, de modo que a amplitude da resposta angular da barra em regime estacionário não exceda 0,18 radianos quando a frequência de excitação for 500 RPM. Bom, eu vou resolver esse exercício literal. Tá, então, a primeira coisa é a determinação da equação de movimento do sistema. Então, para isso, nós vamos fazer o diagrama de corpo livre, onde eu vou representar a barra e todas as forças e momentos agindo sobre a mesma. Então, aqui eu tenho na barra o ponto O. A barra está numa posição genérica aqui, né? Com ângulo θ, lembrando que o nosso referencial ele é sempre adotado de modo que a origem represente a posição de equilíbrio estático do sistema. Então, ou seja, para θ igual a 0, o sistema está em equilíbrio estático. Bom, então tem uma barra, uma dada configuração θ, e agindo na barra eu tenho a força da mola, a força do amortecedor. Para facilitar, eu vou desenhar a força do amortecedor aqui ao contrário. E a barra executa um movimento de modo que eu tenho uma velocidade angular positiva no sentido horário, a força do amortecedor é conforme está indicado no diagrama de corpo livre. E tem a força aqui nesse extremo devido a outra mola. Então aqui eu tenho a força da mola 1, a força do amortecedor, a força da mola 2. Tem os esforços aqui no ponto O, mas como o sistema tem um movimento de rotação em torno do ponto O, a gente vai usar a equação de momento. Então, o momento dos esforços aqui em O, com respeito ao ponto O, obviamente, são nulos. Então, eu não preciso representar esses esforços. E tenho aqui o momento externo M. M0 seno de ωt. A força de atração gravitacional ela está equilibrada pelas forças de pré-tensionamento das molas. Então, também não vou representar. Então, na realidade, esse diagrama de corpo livre contém apenas os esforços que efetivamente contribuem para a dinâmica do sistema. Então, o sistema executa o movimento de rotação em torno do ponto O. Então, a gente vai considerar que o momento resultante do sistema com respeito ao ponto O igual a momento de inércia, aceleração angular, já que o ponto O é um ponto fixo. O momento resultante com respeito ao ponto O vai ser o somatório dos momentos com respeito ao ponto O. Então, observe que a força da mola 1 produz um momento negativo,
uma vez que ela tende a gerar o sistema no sentido de rotações negativas, então vai ser menos o momento da força da mola 1, né, de acordo com o diagrama de corpo livre que foi desenhado. Pelo mesmo motivo, eu tenho o momento da força do amortecedor, né, com respeito ao ponto O, momento negativo. Negativo também é o momento da força da mola 2, com respeito ao ponto O. E tem o momento externo aplicado, que vai aparecer somando aqui, porque ele tende a girar o sistema com rotações positivas. Bom, o momento da força da mola 1 com respeito ao ponto O é dado pela força vezes a distância do ponto à linha de ação da força, que é L sobre 4. E a força da mola 1, por sua vez, é dada por... Quando o sistema possui uma rotação θ positiva, a mola 1 sofre uma compressão, com isso ela exerce uma força no sentido que já está indicado no diagrama de corpo livre, e a força é proporcional, então tem a constante de proporcionalidade, que é a constante de rigidez da mola 1, que vale K, vezes a deflexão da mola. Então, quando a barra gira θ, este ponto aqui se desloca aproximadamente L sobre 4 θ. Então, a força da mola é K vezes a deflexão da mola, que é L sobre 4 θ. Tá? Então, ou seja, estou dizendo que a deflexão da mola 1 é aproximadamente L sobre 4 θ. Quando a barra gira θ, esse ponto aqui vai se deslocar x1, que é a deflexão da mola 1, aproximadamente L sobre 4 θ. O momento da força do amortecedor com respeito ao ponto O é dado pela força vezes a distância do ponto à linha de ação da força, que também é L sobre 4. E a força do amortecedor, por sua vez, é... A força do amortecedor é proporcional, então tem a constante de proporcionalidade, que aqui é C, vezes a velocidade desse ponto. Quando a barra gira θ, esse ponto se desloca aproximadamente L sobre 4 θ. Então, a velocidade é aproximadamente L sobre 4 θ ponto. Então, a força do amortecedor é proporcional à velocidade do seu extremo, que é aproximadamente L sobre 4 θ ponto. Bom, e aí agora falta o momento da força da mola 2 com respeito ao ponto O, que é a força, vezes a distância do ponto à linha de ação da força, que é L sobre 4 mais L sobre 2. L sobre 4 mais L sobre 2, que dá 2L sobre 4. E a força da mola 2 é proporcional. Opa, aqui tem um errinho, né? Que a constante de proporcionalidade aqui tem um detalhe, né? É 2K, então ela é proporcional. Então tem a constante da mola, que é 2K, vezes a deflexão da mola. Quando a barra gira θ, esse ponto vai se deslocar aproximadamente 3L sobre 4 θ. Então, aqui, ó, a constante da mola. Então, aqui tem esse detalhe aqui, né? A constante da mola é 2K, vezes a deflexão da mola.
que é aproximadamente 3/4 de L vezes θ. Então, ó, momento da barra com respeito ao ponto O, vezes momento de inércia, né, da barra com respeito ao ponto O, vezes aceleração angular, é igual a menos o momento da força da mola 1, que vale a força, K, L sobre 4θ, vezes L sobre 4. Então, vai dar K, L ao quadrado sobre 16, vezes θ. Menos o momento da força do amortecedor, que vale a força do amortecedor, que é C, L sobre 4, θ ponto, mais vezes L sobre 4. Então, aqui vai dar L ao quadrado, e aqui vai dar 16. Menos o momento da força da mola 2, que vai dar 2K, 3L sobre 4θ vezes 3L sobre 4, então vai dar 9, L ao quadrado sobre 16, vezes θ, mais o momento M aplicado no extremo da barra. Portanto, rearranjando aqui a equação, vai dar momento de inércia, aceleração angular, mais C, L ao quadrado sobre 16, θ ponto, mais, aqui vai dar K, L ao quadrado sobre 16θ, e aqui vai dar 18, K, L ao quadrado sobre 16θ. Então, vai dar 19, L ao quadrado sobre 16, K, θ, igual a M. Então, esta é a equação de movimento do sistema. Reescrevendo na forma modal, eu vou ter que θ 2 pontos, mais 2η ωn θ ponto, mais ωn ao quadrado θ é igual a ωn ao quadrado u. Então, esta é a equação de movimento na forma modal. Onde ωn ao quadrado vai ser 19 sobre 16 L ao quadrado vezes K, dividido pelo momento de inércia do sistema. Não é? Lembrando, dado uma equação de movimento, para reescrever na forma modal, eu vou dividir todo mundo pelo coeficiente da derivada segunda. Então, agora eu vou igualar o ωn ao quadrado ao coeficiente do θ. Aqui eu vou tirar o ωn ao quadrado. E com isso, o ωn, uma vez determinado o ωn, eu vou igualar 2η ωn ao coeficiente aqui do θ ponto. E com isso eu vou determinar a razão de amortecimento. Então, a 2η ωn vai ser C, L ao quadrado, sobre 16, vezes o momento de inércia do sistema. Então, com isso, eu tiro a razão de amortecimento. CL ao quadrado, sobre 32, e ωn.
Então, com isso, a gente determinou a frequência natural do sistema e a razão de amortecimento. Bom, e a excitação modal, a gente vai igualar o termo fonte da equação modal com o termo fonte, quando eu divido todo mundo pelo coeficiente da derivada segunda da equação original. Então, ωn ao quadrado U vai ser igual ao momento aplicado dividido pelo momento de inércia. Então, com isso, eu tenho que a excitação modal vai ser dada pelo momento externo dividido por ωn ao quadrado vezes o momento de inércia do sistema. Obviamente, eu posso simplificar isso aqui, né? A excitação modal, então, vai ser m. ωn ao quadrado é 19, L ao quadrado, K sobre 16 vezes I. Então, cancelando, o I vai ficar com esta expressão para a excitação externa. Para a excitação modal, né? Bom, lembrando que a excitação externa é um M0 seno de ωt, então significa que o U vai ser igual a 16 sobre 19, KL ao quadrado, M0 seno de ωt. Então, a minha excitação ela é uma excitação modal, que vai ter uma amplitude, uma excitação senoidal, desculpa, a excitação modal, uma excitação senoidal, que tem uma amplitude dada por 16 sobre 19, KL ao quadrado vezes M0. E tem uma frequência ômega. Bom, a frequência foi dada em termos de uma frequência cíclica, então a frequência cíclica da excitação, vou chamar de Fc. Vou fazer literal, né, mas só por causa desse detalhe aqui, foi dada uma frequência cíclica, e a gente precisa da frequência angular, em radianos por segundo. Então a frequência da excitação era 500 rotações por minuto. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 500 rotações por minuto, 1 minuto tem 60 segundos, então eu vou ter a expressão da frequência em hertz. .500 rotações por minuto, 1 minuto tem 60 segundos. E a frequência angular é dada por 2π vezes a frequência cíclica em hertz. Então, esta é a frequência da excitação em radianos por segundo. Então, vou repetir a equação modal aqui. Então, a gente tem um sistema que é governado por esta equação. Nós determinamos a frequência natural, a razão de amortecimento do sistema, e o nosso sistema está sujeito a uma excitação
U, que tem uma amplitude U, e é dado por um seno de ωt. Então, a minha estação modal é um U seno de ωt. Então, a resposta total do sistema ela seria dada pela combinação da solução homogênea da minha equação diferencial mais a solução particular. Embora eu não tenha determinado aqui se o sistema, como eu não calculei os valores numéricos, eu não sei se o sistema é subamortecido, superamortecido ou criticamente amortecido, tá? Mas isso não vem ao caso, por quê? Porque está perguntando qual é o valor da amplitude M0 do momento aplicado à barra, de modo que a resposta em regime estacionário não exceda um dado valor. Então, observe, no regime estacionário, como o sistema é amortecido, nós temos que, no regime estacionário, esse cara aqui tende a zero, porque o sistema é amortecido. Então, por um tempo suficientemente grande, a resposta do sistema vai ser igual à resposta particular. Então, o que nos interessa é apenas a parcela da resposta particular. Por um tempo suficientemente grande, a parcela homogênea tende a zero e o sistema responde com a parcela particular. Bom, como o sistema está sujeito a uma estação senoidal, então a resposta do sistema vai ser dada pela amplitude da estação, módulo do G de Jω. Como a estação é um M0 seno de ωt, então a estação modal vai ser um U seno de ωt, porque a estação modal nada mais é do que a estação original vezes uma constante. Então, a resposta particular é a amplitude da estação, módulo do G de Jω, como aqui é um seno de ωt, então aqui vai ser um seno de ωt menos a fase do G. Sendo assim, a amplitude da resposta particular, que vai ser a amplitude da resposta em regime estacionário, é dada pela amplitude da estação, módulo do G de Jω. Então, observe que para uma dada frequência da estação, tendo a razão de amortecimento e a frequência natural do sistema, eu calculo o módulo do G de Jω. Então, segundo o enunciado, nós queremos determinar qual a amplitude do momento externo aplicado, de modo que a amplitude da resposta em regime estacionário não exceda 0,18 radianos, se eu não me engano. Então, a amplitude da resposta particular seja menor ou igual a 0,18. Então, significa que o módulo do G de Jω tem que ser menor do que ou igual a 0,18 radianos. Então, dada a frequência da estação, tendo o zeta e o ωn, ou seja, conhecendo o sistema, eu calculo o módulo do G de Jω. E com isso eu calculo a amplitude
do momento externo. Deixa eu só olhar aqui a expressão porque eu não lembro mais. Então, ó, combinando essas equações, eu tenho 16 sobre 19, L ao quadrado M0, vezes o módulo do G de J ômega, que eu consigo calcular, tem que ser menor ou igual a 0,18. Com isso, eu determino qual o valor de M0, para que a amplitude da resposta em regime estacionário não ultrapasse 0,18 radianos.